Boa tarde, Rádio Terra FM Caucaia, Ceará. Programa do dia, direção geral e apresentação Dorival Lima. Quinta-feira, 28 de março de 2024. Deus acima de tudo e de todos. Primeiro, a vida e segundo, a liberdade. Hoje eu vou falar sobre, mais uma vez, a corrupção no Brasil. Hoje eu quero dedicar este programa a todos os meus ouvintes do Brasil e do mundo, porque nós estamos iniciando, a Semana Santa. Hoje é quinta-feira e amanhã não vai ter programa, nem sexta, nem sábado, nem domingo, porque é a Semana Santa. Nós temos que orar, rezar para o nosso Brasil. E eu quero mandar um abraço para uma pessoa que eu conversei com ele, uma pessoa do bem, uma pessoa centrada, que faz parte do meu ciclo de amizade. Alan Davis, que Deus ilumine esse jovem talentoso. Meus amigos ouvintes, não podemos esquecer o passado, pensando no futuro do nosso querido Brasil. O mais notório escândalo de corrupção no governo Lula, governo passado, foi o Mensalão. O Mensalão foi o começo de um todo, tendo sido denunciado em 2005. Se tornou de um esquema, se tratou de um esquema de compra de votos por parte do PT. José Disseu Cassado, que era ministro da Casa Civil no governo de Lula e que, considerado pelo Supremo Tribunal Federal como um dos comandantes do esquema, o comandante-chefe era Lula da Silva. O PT comprava votos de parlamentares do Congresso Nacional, dando a eles uma mesada em troca de apoio para aprovar reformas do governo de Lula da Silva na época. Em 2006 veio à tona o escândalo do dossiê ou escândalo dos aloprados. Nós não podemos esquecer, é muito importante. E outros escândalos aconteceram e muitas prisões. Nós não podemos esquecer. Em 2016, o ex-presidente Lula da Silva, do PT, se tornou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Culminou em sua condenação e prisão por 12 anos e um mês, em abril de 2018. O resto da história já sabemos. Ele só passou 582 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele que foi julgado pelos tribunais da época. Mas, meus amigos, a história nós já sabemos. Não precisa eu voltar
a repetir. Hoje, ele é o presidente da República Brasileira. Ele assumiu em janeiro de 2003. Hoje, 28 de março de 2024. 1 ano e 2 meses, praticamente. O que foi que Lula fez no Brasil, e se tratando de obras e aquilo que ele prometeu? Nada. Governo Hermano de Freitas, o que foi que ele fez? Também nada. Eu queria aqui avisar os meus ouvintes da Rádio Terra FM Caucaia que eu estou usando preto. Eu adotei e vou usar por muito tempo, até o governo sair. Enquanto tiver esse governo, eu vou usar o preto, calça e camisa preta. Eu comprei várias camisas pretas e várias calças pretas. Todo dia eu troco de camisa e calça, mas continua sendo o preto. É uma maneira de eu mostrar a minha insatisfação. Então, meus amigos, continuando, o que foi que ele fez? Nada. Ele simplesmente, quando ele assumiu, aconteceu em 8 de janeiro, certo? Em Brasília. Tudo indica que foi planejado pelo pessoal do PT e Flávio Dino. Ele, quando começou, ele estava no gabinete dele em Brasília, ele viu pela janela. E Lula foi informado. E tinha o chefe que ficou circulando, certo? Quando o pessoal adentraram nas instalações lá em Brasília. E o resto nós já sabemos. Meus amigos, o pessoal aumenta, mas não inventa. Agora tem muita gente que tem medo de falar, certo? Principalmente através da mídia. Mas os comentários que eu vejo é que tudo foi planejado pelo PT, pelo Lula, seus comandados e Flávio Dino. Porque eles nunca aceitaram a eleição de Jair Messias Bolsonaro, porque ele abriu o porão da corrupção, da roubalheira, que há mais de 60 anos certos políticos realizaram. Agora, quando houve o governo dos militares, não aconteceu. A história nós já sabemos, que foi a Revolução de 1964, quando existiam os bandidos da época que queriam implantar o comunismo no Brasil. E a história nós já sabemos, precisa repetir. Então, meus amigos, tudo aquilo ali que aconteceu foi planejado. Agora, nós não podemos questionar, comentar, porque a gente pode ser considerado como antidemocrático. Mas a história vai mostrar a verdade. Que nada que se faz escondido, fica escondido para a vida toda. Tem muitas versões, muito disse-me-disse, muitas narrativas. E desde o dia que o Lula assumiu até hoje, ele é criticando e perseguindo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e família e aqueles que faz parte do partido, do PL e outros partidos. É o governo de perseguição, de revanchismo, todo mundo sabe disso, inclusive a imprensa mundial.
veio um jornalista português para cobrir os fatos e ele foi, se diz, no aeroporto, paralisado, ele ficou preso. Preso não, ele ficou lá retido por um bom tempo. Por quê? É porque o governo de revanchismo. Meus amigos, a transparência faz parte da vida de todos nós. Tudo que é escondido e que não é mostrado é porque é um ato criminoso. O Brasil é uma democracia. Nós não podemos esconder de ninguém o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, o que poderá acontecer. Eu vou estar sempre repetindo o que aconteceu no governo do PT. Muita corrupção. Eu apenas aqui fiz um resumo, porque nós não podemos esquecer o que passou. Porque o que passou de ruim para o Brasil, nós temos que refletir daqui para frente, principalmente na eleição que vai ter para vereadores e prefeitos em outubro do corrente ano. Nós temos que fazer uma varredura desses políticos que estão como vereadores e prefeitos em todo o território brasileiro. Porque toda mudança traz resultados positivos. Porque esses vereadores, esses prefeitos, se passaram 4 anos, não fizeram nada, não vai ser agora que ele vai fazer. Eu, particularmente, sou contra reeleição em todo o parlamento brasileiro, a nível municipal, estadual e federal, como também em atividades particulares. Eu acho que a reeleição deveria ser riscado do dicionário. Porque o Brasil, a população é em torno de mais ou menos 220 milhões de brasileiros e brasileiras. E todos têm a oportunidade de participar, certo, das atividades do nosso país. É assim que eu penso que deveria ser. Mas eu não posso pensar por todo mundo. Porque o Brasil, meus amigos, nós fomos fazer um retrospectivo, o governo do PT. Foi 8 anos do Lula e 6 da Dilma Rousseff. Foi o maior escândalo e desgoverno que aconteceu na história do Brasil. Inclusive, a Operação Lava Jato, segundo a justiça brasileira e a justiça americana, foi o maior escândalo que aconteceu no mundo, foi aqui no Brasil. Em nenhum país do mundo aconteceu um escândalo de corrupção, de desvio de verbas do governo, como aconteceu na Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato foi um trabalho de grande importância para o nosso país. Resgatar o que aconteceu de criminoso na época. Foi procuradores da época, Polícia Federal da época, delegados da época, juízes, desembargadores e muita gente envolvida na Operação Lava Jato que fizeram um trabalho à altura. E o resultado nós já sabemos. Mas houve pessoas que, eu não vou citar, eles preocupados com a Operação Lava Jato, eles resolveram parar e acabar. Porque se a Operação Lava Jato desse continuidade, ia prender muitos figurões que estão aí hoje no comando do nosso país. Ia muita gente presa. Aí eles barraram. Porque, meus amigos, Jair Messias Bolsonaro
ele incomodou, certo, a classe política brasileira e todos aqueles que direta e indiretamente comandam o nosso país nos três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Porque ele mostrou a podridão da política e a corrupção. Ele mostrou tudo. E ele incomodou até hoje. Ele está sendo perseguido porque ele teve a coragem de mostrar a verdade. Ele está pagando caríssimo porque ele alertou para toda a população brasileira o que vinha acontecendo no Brasil. Ele teve a coragem. É tanto que ele foi esfaqueado no interior de Minas Gerais pelo bandido psicopata, vagabundo, Adélio Bispo. Adélio Bispo fez aquilo a mando de alguém. Os mandantes, até hoje, a Polícia Federal e a Justiça do nosso país não disse o nome dos mandantes. E ninguém vai saber. Todos nós temos as nossas, como é que se diz, os prováveis mandantes, mas ninguém tem certeza. Mas a Polícia Federal sabe, a nossa justiça, mas a população brasileira não vai tomar conhecimento. É como também a morte do Celso Daniel e mais 7 pessoas. Ele foi sequestrado e assassinado. E mais 7 pessoas, como o Toninho do PT, como aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, como o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, certo, de Pernambuco, como também o desastre do avião que conduzia Marechal Humberto de Alencar a Castelo Branco, como também o Opala que conduzia o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Meus amigos, se eu for enumerar os crimes que aconteceram e até hoje não foi esclarecido e nem vai ser. Certo? Por quê? Porque tem gente importante envolvida. A nossa justiça tem 2 pesos e 2 medidas. Aí, o Adélio Bispo, certo? Tem os melhores advogados do Brasil defendendo ele. Ele é um liso, não tem dinheiro. Quem está pagando? Os advogados não confirma quem pagou. Tem algo errado. É o que eu digo, a nossa justiça, ela não é justa e está enganando a população brasileira. Por isso que a população brasileira não acredita nos 3 poderes e nas nossas instituições. As pessoas que trabalham nas instituições, porque a instituição em si, ela não decide, sim, os seus componentes. Então, meus amigos, essa é a situação do nosso país. E a corrupção continua no Brasil. Olha, a discrepância que existe no nosso país. Geraldo Alckmin, ele disse no passado que Lula ia voltar ao local do crime. Está aí. Voltou ao local como presidente e quem é o vice? Geraldo Alckmin. E são essas coisas que a gente não consegue encaixar e entender. A política brasileira, ela é podre. Nós temos parlamentares a nível municipal, estadual e federal, um lixo político e um lixo humano. Charles de Gaulle, quando veio visitar o Brasil, e o presidente na época era o general João Batista Figueiredo, que foi o último presidente militar, e ele disse para o general Charles de Gaulle que o Brasil não era um país sério. Está aí tudo se confirmando. Aí, aquela vereadora do Rio foi assassinada, aí de repente a polícia elucidou o crime. Está aí o resultado. Quando eles querem, eles resolvem.
E quem foram os mandantes do assassinato e sequestro do prefeito Celso Daniel e mais 7 pessoas? Quem sabotou a queda do avião do Marechal Huberto de Alencar Castelo Branco? Quem sabotou o avião daquele ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki? Quem sabotou o avião do Eduardo Campos, presidente, candidato à presidência pelo estado de Pernambuco? E outros crimes, como quem foi que mandou Adélio Bispo, esse desgraçado, esfaquear Jair Messias Bolsonaro? Essas perguntas nunca vai ter resposta, porque a nossa justiça tem os nomes, mas não vamos dizer, que são figurões que faz parte do poder do nosso país. É uma vergonha para o Brasil. Sabe onde é que isso vai mudar, meus amigos? Nunca. Nunca vai mudar. A política brasileira é uma política podre, nojenta, onde tem corrupção, crime, tudo de errado tem na política brasileira. Não são todos, mas a maioria dos nossos parlamentares tem problema na justiça estadual deles e lá em Brasília. O Supremo Tribunal Federal tem vários processos de políticos, que eu não vou nominar, que estão lá paralisados. Por quê? Essa pergunta ninguém tem como responder. Mas sabe por que isso? Porque todos têm um telhado de vidro e é o dinheiro que corre. Então, meus amigos, é assim a situação do Brasil. Hoje, o governo atual, ele só fala em golpe, 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 perseguindo o maior líder da política brasileira, Jair Messias Bolsonaro. Tudo que ele faz é contestado, certo? Eu não vou nem mencionar, porque nós já sabemos de qual é salteado. Semana passada eu fui tomar um banho ali de mar, dar um mergulho, aí eu desisti, porque de repente poderia ter uma baleia, eu passar perto da baleia, aí o pessoal ia contestar. Não vou mais tomar banho, de jeito nenhum. De açude de lagoa, porque pode ter um peixe e de repente eu vou estar incomodando o peixe. São narrativas que estão acontecendo no Brasil para enganar a população brasileira. Porque o governo atual, ele assumiu e não fez nada. Aumentou o número de ministros, fez uma alteração, certo, na lei tributária, aumentou as despesas, viajou várias vezes e até agora não veio nada dessas viagens. O que foi que ele foi fazer? O que foi que ele assinou? Porque não veio R$1, 1 centavo de dólar de lá para cá. Agora a despesa aumentou, porque ele gastou muito dinheiro, uma comitiva, despesa altíssima. Ele ia para os melhores hotéis do país de destino. Aí eu pergunto, cadê o Poder Judiciário que não cobra isso? Meus amigos, o presidente atual, ele pinta e borda. Ele tem um passado sujo. Ele não tem nem o 4º ano primário. É um despreparado. Agora, é um verdadeiro mascate, mentiroso, e usa o queixo de jacaré para enganar todo mundo. É só você procurar a vida dele, quando ele saiu de Pernambuco, que foi para São Paulo. Eu já falei aqui em vários programas, não é de eu estar repetindo, não. Meus amigos, olhe, nós vamos ter eleição em outubro. Já começou a corrupção, a compra de votos,
A eleição nem chegou, mas já estão comprando os eleitores. Porque é o seguinte, a justiça eleitoral, ela não tem condições de fiscalizar, porque eles têm um sistema, muitos figurões, até os próprios candidatos e pré-candidatos, eles andam com mala, agora tem o Pix, vai ser difícil de ser fiscalizado, porque a corrupção, meus amigos, o dinheiro faz parte da política brasileira. O Brasil é o país mais corrupto do mundo e não vai mudar. O Brasil falta tudo, é na educação, certo? É na saúde, na segurança, nas estradas, o desemprego aumentando, a fome aumentando em todo o Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, empresas fechando, empresários tendo dificuldade de administrar as suas empresas. Por quê? Porque os nossos parlamentares, a nível municipal, estadual e federal, eles não se preocupam com o maior patrimônio do nosso país, que são as empresas de médio, pequeno e grande porte, como os profissionais liberais que pagam seus impostos para manter a máquina administrativa a nível municipal, estadual e federal, mas eles não têm preocupação. E as empresas, elas são extorquidas porque pagam uma carga tributária maior do mundo. Aí, meus amigos, o governo municipal, estadual e federal, ele só quer arrecadar, aumentando os IPTU, criando taxa do lixo, aumentando as taxas, as alíquotas de tudo. Quer dizer, é uma boca que é só arrecadando. O dinheiro que é arrecadado a nível municipal, estadual e federal não vem em benefício da população brasileira. A população brasileira cada dia mais pobre, desassistida em todos os sentidos. A pobreza aumentando, a fome aumentando, e agora o nordestino só tem uma alegria, que está chovendo e a chuva traz fartura, alegria para o agricultor nordestino. Mas também traz os problemas de saúde. Por quê? E os alagamentos. Porque a nossa cidade, meus amigos, as obras de sanear e outras obras são feitas de péssima qualidade. Por quê? Porque é feita uma licitação e esse dinheiro da licitação, ele é desviado. Eles colocam material de péssima qualidade, similar, reduz tudo e entrega uma obra de péssima qualidade. É só você verificar as estradas, os asfaltos de péssima qualidade, as estradas municipais, estaduais e federais. É uma tauba de pirulito, quebra a suspensão dos carros, corta pneu e amassa, certo? O aro do pneu do carro e a suspensão, certo? Se extrai. Por quê? Porque os nossos prefeitos, nossos governadores e presidente da República, eles não trabalham para o bem da população brasileira, dos pagadores de impostos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. O brasileiro e a brasileira só tem um direito, de pagar seus impostos, suas taxas e contribuições, e quando chega na época da eleição, certo? Pega o seu título de eleitor, vai nas urnas ou na urna e vai votar nos pré-candidatos, o seu título de eleitor.
Depois que termina a eleição, certo? Continua do mesmo jeito. Quem foi eleito e quem não foi reeleito assume, vira as costas para o eleitor. Aí passa mais 4 anos. Meus amigos, é só você comparar a sua cidade, o seu estado e o Brasil. As mudanças que acontecem nas cidades são da iniciativa privada, as empresas que se instalam, supermercado, shopping e etc. Mas também tem aquelas que fecham. Se eu for relacionar as empresas que fecharam aqui no Brasil, eu tinha que fazer um programa, vários programas. Meus amigos, é difícil a situação no Brasil. E esse governo que assumiu, ele está fazendo um governo de revanchismo, perseguindo todo mundo. E agora, Jair Messias Bolsonaro, até se ele pegar uma gripe, ele tem que dar satisfação. Se ele ficou na embaixada, passou 2 dias dormindo, eu não vejo nada demais. Agora, se o pessoal da justiça acha que ele está fazendo coisa errada, é muito fácil. Prenda, prisão perpétua, pronto, acabou-se. Aí fica perseguindo. Só que a população brasileira não aceita e não acredita nessas narrativas que a imprensa brasileira vem trazendo todo santo dia. Alguém está comendo dinheiro, porque a imprensa, ela tem lado, ela está do lado do governo atual. É assim, meus amigos, quando muda de governo, a imprensa vai para o governo que está atualmente. Por isso que eu digo, a única pessoa que não tem lado é uma bola, mas a imprensa brasileira, ela é tendenciosa e gosta de dinheiro. Toma lá, dá cá. Eles não estão preocupados com o bem-estar, com a verdade, não. Eles criam narrativa, eles divulgam narrativa para difamar uma pessoa que abriu o porão da roubalheira, da corrupção que aconteceu no Brasil há muito tempo. Ele teve coragem, porque eu tenho outros aí que não tem coragem. Tem certas políticas aí, pai, filho, irmão e tudo, é só enricando, botando dinheiro no bolso, certo? Esse Lula, o filho dele, Lulinha, é rico e está aumentando a riqueza cada dia que se passa. O pessoal do PT, da esquerda, eles não gostam de produzir nem trabalhar. Eles gostam de viajar e quer tudo na boquinha. E quando eles viajam é para os Estados Unidos. Eles não vão para Cuba, nem para Venezuela, e nem para um país comunista. Porque, meus amigos, o comunismo está sendo implantado aqui no Brasil. É só você verificar. E tem mais, a população brasileira fica calada, não pode fazer nada. Porque o eleitor só tem o direito de pagar seus impostos e, na época da eleição, fazer o seu dever cívico, eleger esses corruptos, esses bandidos, esses lixo humano e lixo da política brasileira. Não tem e muitos. Então, meus amigos, hoje, quinta-feira, dia 28, eu estou apenas aqui, meus amigos, trazendo o que eu sinto, o que eu vejo, porque eu amo o Brasil. Eu tenho 70 anos e 28 dias de existência. O que estão fazendo com o Brasil é a destruição. Estão acabando com o Brasil, com a esperança do brasileiro, acabando com as empresas, com a saúde, com o social, enfim, o futuro do nosso Brasil é uma grande interrogação. E esses políticos, eles estão trabalhando
24 horas fazendo os acordos políticos para a eleição de outubro do corrente ano. Estão fazendo os acordos. É uma briga passando por cima de todo mundo e o dinheiro correndo. Aí quando chegar em 2026 é a mesma coisa. Porque o político, ele só tem preocupação com a eleição e continuar no poder, com a caneta. Um vereador só trabalha um dia na semana. Salário lá em cima. Os projetos de lei dos vereadores, todos é de interesse do prefeito. Os projetos de lei aprovados nas assembleias, tudo é de interesse do governador. Certo? Porque a população não tem direito a nada. Eu não vejo um projeto de lei a nível municipal, estadual e até federal de interesse da população, dos pagadores de impostos, que são profissionais liberais, pessoas físicas, e as empresas. Agora, os três poderes, eles vivem em palacetes, comem do bom e do melhor, salário lá em cima, não falta nada para eles, ainda tem a Polícia Federal, o Exército, para dar apoio a eles. Meus amigos, a pessoa mais discriminada é a população brasileira. Não tem ninguém pela população brasileira. É só você verificar, desde o descobrimento do Brasil até agora. O brasileiro sofre, igual uma família que eu conheço acolá, que é uma família sofredora. É assim, é o brasileiro. Assim como tem família sofredora, que eu conheço uma, certo? Tem a família brasileira. Nós sofremos com os governantes que promete, é mentindo, usando dinheiro dos pagamentos de impostos a nível municipal, estadual e federal, e cada dia o brasileiro mais pobre, vivendo em dificuldades, as empresas fechando. Porque, meus amigos, eu tenho que falar isso aqui, certo? Para poder alertar o brasileiro, que o brasileiro tem a memória curta. Eu tenho que estar sempre falando, porque a corrupção, meus amigos, é pior do que o câncer, pior do que a AIDS. Porque a AIDS e o câncer, você vai fazer um tratamento, às vezes você se apega a Deus e até Deus cura, porque Deus cura tudo. A medicina, certo, cura porque tem a lei divina. Deus está acima de tudo e de todos. Porque se não fosse Deus, não existia o planeta Terra, o universo. Por isso que eu digo, meus amigos, o Brasil, a desigualdade social é grande. Existem vários Brasis. Eu ando pela região metropolitana de Fortaleza, eu vejo pessoal passando fome, malnutrido, com a mão na cabeça, mal vestido, porque não tem perspectiva de nada. Às vezes é perambulando pelas ruas. E cadê a ação social municipal, estadual, federal? Não existe. E o serviço prestado pelo governo municipal, estadual e federal é de péssima qualidade. E nós pagamos a maior carga tributária do mundo e o retorno é insignificante. Meus amigos, olhem, o que está acontecendo nessas narrativas, certo? De golpe, e perseguindo Jair Messias Bolsonaro, meus amigos, isso aí vai continuar. É uma maneira que eles têm para não fazer nada e enganar a população brasileira, que a população quer é resposta, quer é obras, quer que melhore a educação, a saúde, a segurança, as estradas, e que as empresas tenham condições de gerar emprego. Mas isso não acontece. O custo é altíssimo e
o dinheiro está circulando na mão dos políticos. Porque o político, ele gosta de dinheiro. A corrupção anda lado a lado com a corrupção e o dinheiro, ao lado dos políticos. Por isso, meus amigos, que é difícil. Eu conheço a política brasileira. Aí tem certos colunistas, apresentadores de programa de rádio, de televisão, tem um programa aí, Pai e o Filho, bajulando de mãe todos os programas, os políticos. Eu aqui, meu amigo, eu não estou aqui para bajular ninguém. Eu mostro a verdade. Quem está errado, eu critico e falo. O político que trabalha, ele tem a obrigação de trabalhar, porque ele é bem pago para trabalhar em prol do eleitor. Ele não está lá de graça. Ele tem mordomia, tem tudo do bom e do melhor. Agora ele tem que trabalhar e defender os interesses do eleitor cearense e brasileiro. Agora, os políticos, a maioria deles é só enganando a população, certo? É enganando, mentindo. Aí, meus amigos, está aí a criminalidade aumentando no Nordeste brasileiro, as facções, os bandidos fugindo dos presídios. 2 fugiram aí lá em Mossoró e até hoje a Polícia Federal não prendeu. Agora, para perseguir Jair Messias Bolsonaro 24 horas, é incrível. Uma pessoa que foi presidente da República, que trabalhou para o Brasil, que combateu a Covid-19, liberou dinheiro para prefeitos e governadores que não combateram a Covid. Ele comprou as vacinas e o Ministério da Saúde vacinou a população em tempo recorde. Ele não perseguiu ninguém, não obrigou ninguém a tomar vacina, certo? E ele respeitou as 4 linhas da Constituição Federal Brasileira. Agora, ele foi enganado, certo, pelos políticos do nosso país, esse lixo humano, essa lama podre da política brasileira. Ele foi enganado. Mas é aquela história, tudo na vida um dia é descoberto. Porque esses políticos estão aí no comando, um dia eles vão sair. Ou não vão ser reeleitos, ou pode ter um problema aí do infarto e até morrer, certo? Porque tem gente aí que está com o pé na cova, mas é perseguindo a população, perseguindo Jair Messias Bolsonaro e a família. Porque esse governo aí, meu amigo, é um governo de perseguir as pessoas. Ele não tem amor a ninguém. Ele não tem amor às religiões, à sociedade brasileira, às empresas e à classe política. Ele escolhamba todo mundo. E quando ele chega aí, nos tribunais, ele vai passando, dando tapa, certo, nos ministros. Fica por isso mesmo. Aí fica falando dos países aí. Ele cria um problema. Agora, um presidente que era amigo do desgraçado, do vagabundo, bandido Fidel Castro, que morreu, está no quinto dos infernos. Amigo do Hugo Chávez, outro desgraçado que morreu, está no quinto dos infernos. Amigo também, amigo não, ele era adepto e defendia Adolfo Hitler, aquele desgraçado, certo? Que a história nós já sabemos. Ele defende o Adolfo Hitler, o que ele fez no passado. Não precisa dizer mais nada. Ele não tem amor a ninguém. Ele tem amor ao comunismo. É os brasileiros que se dane. Ele quer agora legalizar o aborto, certo? A droga, a maconha e certos crimes pequenos, os delegados não vão fazer BO. Está difícil, meu amigo. Aí o Brasil passando a ser um país comunista, que tudo está indicando que vai ser, ele vai querer ser um eterno presidente do Brasil e do Partido Comunista. Ele vai cancelar todos os passaportes, ninguém pode viajar e ninguém pode entrar aqui. E todo o patrimônio de todos os brasileiros e brasileiras serão incorporados
para o Partido Comunista. Aí ninguém tem mais nada, vai ter só uma alimentação e vai viver numa prisão, na sua própria casa que é do governo. Vai ser tudo regrado, vão acabar com a internet, a alimentação regrada, tudo, até água para você tomar vai ser controlado pelo governo comunista. Porque todo partido comunista, todo governo comunista, ele controla tudo. Você não tem direito a nada, você tem só uma refeição, tem que tomar 2 litros d'água, tudo é controlado, até a roupa. Aí, meus amigos, vai matar a população brasileira, porque o Brasil é um continente. O Brasil nunca pensou e nunca vai querer ser o partido comunista, não quer ser o sistema comunista. Nós temos que combater. Agora está difícil, porque são muitos parlamentares que estão ao lado dele. Ele está comprando certos deputados federais e senadores como quem se compra um centro de manga, um centro de banana. Meus amigos, a política brasileira é um podridão, é um lixo humano, é um lixo da política. E a população brasileira não sabe a quem recorrer. Eu nunca vi na história do Brasil uma situação como essa. Agora, narrativas de golpe, 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 mentira, 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 perseguição, é toda hora, todo instante. E nenhuma obra a nível municipal, estadual e federal é realizada pelos governos de esquerda do PT. E a população entrando pelo cano, as empresas fechando e a fome aumentando, o desemprego e o desgoverno total. Meus amigos, esse governo que assumiu, ele está destruindo o Brasil, destruindo as famílias, destruindo as empresas, destruindo tudo que existe no nosso Brasil. É incrível. Aí eu pergunto, cadê o nosso parlamento, deputados federais e senadores? Cadê o nosso poder judiciário? Cadê os nossos juristas? Cadê o OAB? Cadê o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, a Polícia Federal? Lula, parece que ele comprou o Brasil. Ele é o dono do Brasil. Ele pinta e borda. E na justiça, nas leis, quem manda é Alexandre de Moraes. Ele manda prender, ele manda investigar, manda soltar, ele cria as leis, altera as leis e decide tudo pelos brasileiros. Tudo que o brasileiro vai fazer, o Alexandre de Moraes tem que tomar conhecimento e a Polícia Federal. Está difícil. É uma ditadura que existe. Rui Barbosa já disse que a pior ditadura é da torga, do Poder Judiciário. E nós temos uma ditadura dupla, que é do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O Legislativo tem medo do Poder Judiciário e do Poder Executivo, porque os deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, tudo tem medo do Poder Judiciário e do Poder Executivo Federal. Está difícil a situação do nosso país, mas tem um ditado popular: cada povo tem um governo que merece. Meus amigos, essa Semana Santa que vai começar hoje, é quinta-feira, amanhã é sexta-feira santa, depois tem sábado e domingo. A população brasileira vai passar fome, porque tem gente que faz jejum na Semana Santa, mas a população brasileira não vai fazer jejum não, já vem passando fome. Tem pessoas aí que só tem uma alimentação no dia, porque o dinheiro não dá. Está difícil a situação dos brasileiros. Meus amigos, eu não sei quem é que vai salvar a população brasileira. Só Deus, porque Deus está em todo lugar, é que protege a população do mundo. Então nós temos que rezar muito, orar e pedir que Deus tenha compaixão da população do mundo e da população brasileira. Meus amigos, essa é a verdade do que acontece no Brasil. Infelizmente,
Eu não vou me alongar muito não, porque todos nós já sabemos. E eu peço aos ouvintes da Rádio TFM, você clica no link, aí lá tem um sinozinho preto, aí você clica. Na hora que você clicar, você vai receber, certo, o programa simultaneamente. Ele que está sendo feito aqui diretamente dos estúdios da Rádio TFM para o Brasil e para o mundo. Porque o meu compromisso é com todos os brasileiros e brasileiras, porque eu sou nacionalista, eu defendo as empresas, as religiões, certo? Os bons costumes do nosso país, porque Deus criou o homem e a mulher. No reino animal tem o macho e a fêmea, não tem o terceiro sexo. E nós temos que respeitar a lei celestial. Meus amigos, nós temos que orar, rezar, porque Deus é a salvação de todos nós. Só Deus que pode nos guiar, porque tudo que nós fazemos, nós temos que pensar em Deus. Hoje eu conversei com Alan Davis, eu quero mandar um abraço para ele. É uma pessoa do bem, é uma pessoa bem esclarecido, ele é um patriota, é um filho de Deus como eu sou. Conversei com ele, realmente ele tem a cabeça ampla, porque Deus está ao lado dele e de todos nós. Meus amigos, nós temos que orar, porque nós temos que pedir a Deus a todo momento, para Ele interceder na nossa vida. Porque tudo que nós fazemos, nós temos que ter a ajuda de Deus, porque Deus está acima de tudo e de todos. Porque Deus criou o universo e Ele continua protegendo a todos nós. Então nós temos que orar. Eu quero mandar um abraço para meu amigo Alan Davis, que é uma pessoa que faz parte do meu círculo de amizade, e eu peço que Deus proteja ele. Então, meus amigos, essa é a realidade que acontece no Brasil de ponta a ponta. Agora, eu lamento a situação do momento atual. É só narrativas, muita mentira, muita promessa, certo? Esse negócio de golpe, isso já está enchendo, certo? Isso aí é uma maneira que o PT e a esquerda ficam induzindo, botando isso na cabeça das pessoas, porque até agora eles não fez e não vão fazer nada. Porque Lula, o PT, eles querem comandar o Brasil de ponta a ponta. Já é presidente da República, aqui tem o Eumano de Freitas, que é o governador, e agora ele quer ganhar as prefeituras, a começar pelo Ubajara, Caucaia, Fortaleza e as demais cidades do Interlã cearense. E do Brasil, eles querem dominar, porque o PT, meus amigos, isso eu vou te dizer, eles querem dominar tudo. Olha, Gilmar Mendes, o decano, mas não vamos esquecer isso, é muito importante, o decano Gilmar Mendes, ele deu uma entrevista, é só você procurar, que o Lula e a esquerda têm dinheiro para eleições até o ano de 2030. Só que o PT e a esquerda dizem o seguinte, que eleição não se ganha, se toma na marra. E tem um ministro aí do Supremo Tribunal Federal que disse o seguinte, vencemos os bolsonaristas, perdeu o mané. Quer dizer, até a justiça tem lado, porque a justiça não é para ter lado, é para ser igual a uma bola, porque bola não tem lado, mas a classe política, o poder judiciário, o poder executivo e todos os políticos têm lado. E o Brasil está ficando para trás, certo? A perseguição no governo atual é grande e nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Meus amigos, nós estamos numa situação difícil. Se ficar, a corrupção pega. Se correr, a corrupção vai atrás. Narrativas, corrupção, mentira, faz parte da esquerda do PT. Eles mentem, gostam de corrupção, de dinheiro, de mentir, de narrativas e perseguir todo mundo. A pessoa que for contra as ideias da esquerda do PT,
é perseguido em todos os sentidos. Aí, meus amigos, nós temos que pedir a Deus a proteção, porque aqui na terra a perseguição do PT em cima de certos políticos, principalmente Jair Messias Bolsonaro, está sendo perseguido desde o dia que ele assumiu o governo, terminou o governo dele, e ele continua sendo perseguido de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com narrativas, mentira. Estão querendo destruir Jair Messias Bolsonaro. Mas Deus está vendo isso, porque Deus tarda, mas não falta. Porque a justiça divina, ela não é falha. Porque a justiça dos homens tem 2 pesos e 2 medidas. Mas a justiça de Deus, ela é justa. Por isso, meus amigos, que eu lamento a situação do nosso país. É muita corrupção, é toma lá da cá, é compra de deputados federais, de senadores, certo? É a justiça sendo comprada. O Lula está aparelhando a justiça, certo? Está aparelhando toda a justiça a nível estadual e federal, certo? Liberando verbas para deputados federais e senadores, liberando verbas para banqueiros, os grandes construtores, e também dando apoio financeiro ao MST, que o MST, meus amigos, é invadindo fazendas, sítios, certo? Em todo o território brasileiro, com exceção São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais, que os governantes de lá, eles têm aquilo roxo e eles vão para cima do MST, porque o MST, meus amigos, a revista Isto Eu Já Disse, que o MST é uma organização criminosa. Ele não tem sede, não tem endereço, mas tem dinheiro, chega nas fazendas, certo? Com a quantidade imensa de adeptos, traz mais de 2.000 pessoas dentro de ônibus. Aí eu pergunto, de onde vem esse dinheiro? Aí tem uma pergunta que até hoje a justiça do nosso país não deu uma resposta. De onde vem esse dinheiro? Mas todos nós já sabemos, essa ZONG, certo? E sindicato, o MST, tudo tem a proteção de Lula da Silva e da esquerda. Aí, meus amigos, a população brasileira fica a Deus dará. Meus amigos, está difícil a situação do Brasil. Olha, o câncer no Brasil, certo, existe na saúde de cada brasileiro, mas tem um detalhe. Pior do que o câncer, sabe o que é? É a corrupção, é as narrativas, toma lá da cá. E depois do fórum em São Paulo, que Lula e todos os comunistas fizeram uma reunião e assinaram uma ata do Fórum de São Paulo, aí nós não sabemos o que vai acontecer com o Brasil. Agora, uma coisa é certa, coisa boa não é. Eles estão querendo, meus amigos, criar um país único no mundo, que é o comunismo. Se isso vai acontecer, eu não sei, porque tem os Estados Unidos, outras potências, mesmo que está difícil. E se do jeito que está continuando aí, essa briga, poderá acontecer uma guerra nuclear. Tudo pode acontecer, porque a briga é grande. E aqui no Brasil, nós temos uma guerra entre os políticos, entre os 3 poderes e a perseguição em cima de Jair Messias Bolsonaro e sua família. E daqueles que acreditam e estão ao lado de Jair Messias Bolsonaro. Agora, meus amigos, aqueles candidatos a vereadores e prefeitos que foram indicados por Jair Messias Bolsonaro, porque ele está inelegível, pode ter certeza, serão eleitos no primeiro turno. E quando chegar em 2026, o candidato à presidência da República, deputados federais e senadores indicados por Jair Messias Bolsonaro serão eleitos no primeiro turno. Pode ter certeza disso, porque Jair Messias Bolsonaro é um mito, é um estadista, é o maior líder brasileiro, e pode ter certeza que a maioria da população brasileira acredita em Jair Messias Bolsonaro. Isso aí, as pesquisas não dizem, porque tem medo de ser fechado o Instituto, mas a maioria da população brasileira
é testemunho e sabe disso. Então, meus amigos, vou finalizar mais um programa do dia, aqui na Rádio Terra FM Caucaia, e eu peço aos meus amigos e ouvintes que cliquem no link e se cadastrem lá, tem um sinozinho preto, aperte no sino, você está cadastrado para ficar assistindo o programa simultaneamente. Então, meus amigos, tenha uma boa tarde, uma boa noite. Amanhã não tem programa, sexta-feira, nem sábado, nem domingo, só segunda-feira. Vamos rezar, orar e pedir a Deus, porque Deus está acima de tudo e de todos. Deus é o nosso guia. E parabéns, meu amigo Alan Davis, e a todos meus amigos e ouvintes do Brasil e do mundo. Tchau, fui!